Se vocês estão a iniciar agora, neste momento, o primeiro contacto com base de dados, é importante perceber que quando nós começamos a pensar num projeto que vai ter base de dados, ou banco de dados, o termo é igual, nós necessitamos primeiro pensar muito bem qual vai ser essa estrutura da nossa base de dados. E porquê? Porque é ela que muitas das vezes vai definir as funcionalidades da nossa própria aplicação. Se nós queremos ter uma loja online, vamos ter com certeza uma tabela para os clientes, uma tabela para as encomendas, uma tabela para o stock, uma tabela para os produtos, etc. E dentro de cada uma destas tabelas nós vamos ter uma preocupação especial em definir uma estrutura ou um esquema, que é o scheme, que é a forma como as nossas colunas guardam a informação. Isto é, quais são os tipos de dados que cada uma das colunas dessa nossa tabela vai guardar. Será que vai guardar texto, vai guardar números? Ora, o que acontece no MySQL à semelhança de outros sistemas de gestão de base de dados é que ele tem aquilo que se designa por um conjunto de data types. Isto é, cada coluna dentro da mesma tabela pode guardar um tipo específico de dados. Pode ser um valor numérico, pode ser um texto, pode ser outras coisas, pode ser encriptação, caracteres binários, enfim. Mas o que é importante é nós percebermos quais são estas limitações. Eu vou dar um exemplo muito pouco utilizado, que é o seguinte. Imaginem que vocês querem guardar numa tabela da vossa base de dados o número de anos de uma determinada pessoa. Normalmente não se faz isso porque guardamos a data de nascimento e depois fazemos um cálculo dinâmico, porque de um ano para o outro, obviamente, a pessoa vai passar a ter mais um ano. Mas vamos imaginar que por alguma razão nós guardávamos o número de anos de vida de uma pessoa. Ora, sabemos que esse valor vai sempre variar entre 0 e mais ou menos no máximo 120 anos. Ora, não faz sentido então para uma coluna que vai guardar esse valor dizer que ela pode guardar valores até 12 milhões, por exemplo. Então nós vamos tentar escolher, quando estamos a construir o esquema da nossa tabela, vamos tentar escolher um data type, um tipo de dados que é suficiente para albergar esse valor, ok? Da mesma forma que temos que ter o cuidado de não escolher um data type que não preveja, por exemplo, chegar aos 120. E no caso dos anos, por exemplo, se temos um data type que só dá para guardar valores entre 1 e 10, isso não acontece, mas vamos imaginar que existia. Ora, obviamente que nós iríamos ter um crash, um erro de MySQL quando tentássemos gravar um valor nessa coluna superior àquilo que ela aguenta, entre aspas, superior àquilo que ela consegue guardar. Esta tabela aqui está muito sintética, não explica de uma forma muito aprofundada quais são os intervalos, mas eu vou-vos mostrar, quer no PHPMyAdmin, quer no ADSQL, como é que vocês conseguem chegar à informação de quais são os limites de cada um dos tipos. Não vamos estar a explorar aqui os tipos de uma forma muito aprofundada, até porque na maior parte dos casos vocês vão usar sensivelmente entre 6 a 8 tipos de valores diferentes. Existem bastante mais, ok? Então no caso do ADSQL, vamos começar pelo mais fácil, aquele que é onde é mais fácil conseguir perceber esses limites. Vocês vêm aqui à vossa base de dados e quando vocês abrem uma das vossas tabelas e vão adicionar um campo, ou já têm alguns campos adicionados, eu vou aqui adicionar um chamado teste. O que vos vai ser pedido à frente é o tipo de dados. E o tipo de dados é este data type que estamos aqui a falar. Quando ele por defeito aqui vai colocar, ou por padrão vai colocar sempre o valor int. Int vem da expressão inteiro, portanto é um valor numérico. Quando vocês clicam aqui, é-vos apresentada a lista de todos os tipos de dados que vocês podem guardar, ok? E mais uma vez, volto a referir, eu não vou explorar todos em detalhe. Mas agora reparem que eles estão aqui, no caso do ADSQL, separados por secções. Valores inteiros, valores reais, texto, binários e data tempo, ok? Depois temos aqui alguns espaciais relacionados com geometria e outros que são mais específicos e que agora não vêm ao caso. Bom, vamos olhar aqui muito rapidamente para a forma como vocês obtêm a informação. Isto é, se vocês colocarem o cursor por cima cada um dos tipos, vocês vão ver uma pequena explicação. Essa explicação neste caso está em inglês, mas ela é fácil de perceber. Diz assim, um tiny hint é um valor muito pequeno, um valor inteiro muito pequeno, e vocês conseguem ler dentro daquele retângulo amarelo. A very small integer. Isto é, um valor pequeno. Portanto, se estivermos a falar da idade de uma pessoa, se quiséssemos guardar os anos, este tiny hint era mais que suficiente, em vez de termos que usar o int, porque vai ocupar um bocadinho mais de espaço, quer na memória, quer dentro da base de dados. Então o que é que acontece? Este valor tiny int varia, e ele diz assim, the assigned range, isto é, o valor dentro do qual ele varia, vai de menos 128 até
positivo 127, passando pelo 0. Ora, o que acontece aqui, no entanto, é que nós podemos utilizar uma propriedade chamada unsigned, ok? E isto não é uma propriedade do ADSQL, é do próprio MySQL, que nos permite fazer o seguinte: se nós usarmos a expressão unsigned, ele vai passar do menos 128 até 127 para 0 a 255, isto é, pegou nos valores negativos e abriu um espaço para que eles pudessem ser acumulados aos positivos. Então, sempre que usamos a expressão unsigned, no caso de valores numéricos, estamos a lhe dizer na prática que esse valor só vai ter valores positivos a começar no 0, ok? Então, temos aqui o tiny hint, no small hint temos um intervalo um bocadinho maior, portanto de menos 32.000, vamos arredondar as coisas, até mais 32.000, sendo que o valor unsigned duplica no caso dos positivos, passa de 0 a 65.500. Ora, obviamente que se nós colocarmos unsigned para um valor deste tipo e depois tentarmos lá gravar valores negativos, o sistema vai dar um crash, ok? Depois temos um medium hint, que vai até já 8 milhões e vai crescendo. Temos o valor inteiro, que é provavelmente o mais utilizado quando estamos a trabalhar com números, principalmente quando definimos, por exemplo, aqui o caso de uma chave, que basicamente diz o seguinte: como nós vamos ter aqui sempre valores incrementais e sequenciais, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí fora, o valor inteiro permite, e ainda por cima se nós colocarmos unsigned, porque no MySQL o sistema de auto-incremento nunca vai criar chaves com um índice menor do que 1, ok? Não vamos ter valores negativos, por exemplo. Então nós podemos ter, em circunstâncias normais, de unsigned range entre 0 e eu nem consigo ler aquele número, porque são vários trilhões, ok? É mais do que suficiente para a esmagadora maioria das aplicações. Imaginem uma base de dados que guarda posts de um determinado fórum, ok? Imaginem quantos são este número de mensagens que ali está. 429496, enfim, por aí fora, ok? Portanto, vocês com alguma calma conseguirão ler esse número. Mas, ainda assim, se não for suficiente, vocês têm ainda o Big Int. E o Big Int é então um número completamente estratosférico, ok? É um número fora daquilo que nós possamos eventualmente conceber, ok? Depois temos aqui o bit. O bit vai entre valores de 1 a 64. Reparem, para aquele exemplo que eu falei da idade de uma pessoa, o que é que vai acontecer? Este valor não pode ser usado, porque vai variar entre 1 e 64. Ora, quem tiver 65 anos não poderia ser guardado num valor destes. No entanto, este bit, ou muitas vezes o tiny int, é utilizado para guardar os valores booleanos, isto é, o verdadeiro ou o falso, porque o MySQL, ao contrário de outros sistemas de gestão de base de dados, não contém um data type para true ou false. Utiliza o 0 para false e o 1 para true, ok? E depois nós veremos isso com exemplos práticos. Depois temos aqui os valores reais. Estamos a falar de campos que têm a possibilidade de utilizar casas decimais, ok? Aqui é só valores inteiros. Aqui podemos usar casas decimais. Aqui, eventualmente, um dos mais utilizados é o decimal, porque permite definir quantos valores é que vamos ter do lado da parte inteira e quantos nas casas decimais. Iremos ver isso na prática depois. Depois temos a parte do texto. O char significa guardar caracteres. Normalmente é utilizado para guardar uma letra. Vamos imaginar o género feminino ou masculino. F ou M. Ok, só necessitamos de um char para guardar uma letra. No entanto, ele permite até, se nós definirmos o range, eu já irei explicar o que é que isso é, definir um range entre 0 e 255. Mas tradicionalmente, quando não definimos, ele fica com um range de 1. O varchar é o mais utilizado para guardar texto. Nomes de pessoas, moradas, números de telefone, endereços de e-mail, tudo o resto. Depois temos aqui o tiny text, que é um texto mais curto. Aqui no varchar nós podemos ir até 65.000 caracteres, portanto mais que suficiente para a maior parte das necessidades. Temos aqui depois o text com mais capacidade, o medium, o long e depois o JSON, que é um formato mais específico. Na parte do binário, o que nos vai interessar quando chegarmos à encriptação de dados na base de dados vai ser o var binary. Isto é, como é que nós guardamos textos de forma encriptada dentro de uma base de dados.
vai ser utilizado aqui este campo e depois vocês vão ver também na prática. Depois temos ainda, só para finalizar muito rapidamente, iremos explorar isto mais em detalhe com os exercícios práticos, é os date times, isto é, as datas e as horas, ou então data e hora tudo junto, e ainda o timestamp. Basicamente, o MySQL, à semelhança do que acontece com outros sistemas de gestão de base de dados, tem determinados tipos de campos que estão preparados para guardar estruturas de datas e horas. Guardam anos, meses, dias, segundos, horas, milissegundos, etc. E nós vamos depois ver como é que isto funciona, até porque muitos destes campos são absolutamente fundamentais em qualquer estrutura de uma base de dados, por exemplo, para nós percebermos quando é que um registro foi criado, quando é que ele foi atualizado, quando é que ele foi eliminado. Enfim, há um conjunto imenso de circunstâncias onde estes dados são importantes. Aqui no caso da data, ele guarda apenas a data, aqui guarda apenas uma hora, minutos e segundos, aqui ele guarda um ano, e aqui no datetime, que é o mais utilizado, o datetime e o timestamp, o datetime guarda uma estrutura completa que contém uma data e uma hora, até ao segundo e até ao milissegundo, se for o caso, e no caso do timestamp, ele guarda um valor que é o chamado Unix timestamp, que é um valor que corresponde ao número de segundos que decorreu até à data de hoje, desde a data do dia 1 de janeiro de 1970, que é considerada a data, o início da data Unix. Ora, o que acontece aqui é o seguinte: este valor está sistematicamente a ser atualizado e, por conseguinte, muitas vezes este timestamp é utilizado para podermos calcular a partir dele tudo o que nós quisermos. Isto é, a partir do momento em que nós temos o total de segundos, nós conseguimos calcular quantas horas, quantos minutos, quantos anos, quantos dias passaram desde 1970, desde o dia 1 de janeiro de 1970. Mas, principalmente, ele permite-nos também, depois, através de mecanismos de conversão, chegarmos à data e ao momento atual, até ao milissegundo, se for o caso. Ok? Bom, posto isto, aqui apenas muito rapidamente explicar que no caso do PHPMyAdmin, vocês também têm essa possibilidade de saber a descrição, e neste caso até está em português, que é do seguinte: quando vocês entram dentro de uma das vossas tabelas e vão à área da estrutura, o que vocês têm aqui é os tipos, ok? O tipo é o data type. E se vocês quiserem aqui mudar o data type para ir consultar os tipos, vocês têm aqui o tipo varchar e vão reparar aqui que quando colocam o vosso cursor por cima de cada um dos tipos, também é apresentada uma pequena descrição dentro de uma caixa, ok? Então vocês têm aqui o valor inteiro, é um inteiro de 4 bytes, na gama atribuída vai de menos 2 trilhões, etc, por aí fora, até aos 2 trilhões 147. E depois tem, se for no caso, unsigned, tem o dobro para o lado dos positivos. E depois vai por aí abaixo, explicando, aqui está organizado de uma forma ligeiramente diferente, tem aqui os principais ou os mais utilizados cá no topo, e depois tem por secções de numéricos, data horas, cadeias, textos, etc. Bom, espero que vocês tenham percebido como encontrar informação sobre cada um destes tipos, porque é absolutamente fundamental, parece um detalhe, mas não é. É absolutamente fundamental vocês perceberem como é que se pode estruturar uma base de dados devidamente otimizada para o vosso projeto. E nós iremos fazer muitos exemplos e muitos exercícios a partir daqui para a frente para vocês ficarem com essa sensibilidade.